Roda a vinheta para que eu possa receber, com o carinho de sempre, João Paulo Viana. Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves, do jeito que você gosta. Sabe o que eu estava me lembrando? Na hora que nós acertamos, porque essa música foi eu mesmo que pedi. Eu disse, olha, eu gostaria de ouvir de novo essa música. Essa é a música do seu casamento. Você, quando casou com a Gabi, saiu lá. Eu vou te contar, foi uma festa e tanto. E vocês saíram cantando. Vocês não, todos nós saímos cantando essa música. Foi um grande momento, um belo casamento. A Gabi vai muito bem, eu sei disso. Tá lá na nossa querida TV Rondônia. O Leonel e o Pedro também tocando fogo na casa da avó. Eu vou te contar um negócio. É uma família muito bonita. Eu aproveitar aqui, já que eu estou falando aqui, eu acabei de falar aqui agora da TV Rondônia, minha querida Maríndia Moura, que não vejo há muito tempo. A gente precisa sentar para almoçar, né, Maríndia? Uma hora dessa, quem sabe? A gente comeu uma galinha caipira por aí, pelo meio do mundo aí, assim. Boa noite, João Paulo. Prazer em recebê-lo aqui conosco. Você queria fazer uma correção. Eu sei que você gosta de tudo muito bem explicadinho. Não é doutorado, né? Você é doutorando. Eu estou cursando doutorado na Unicamp, Léo. Já concluí os créditos e agora estou em elaboração da tese. Que inclusive é sobre a política rondoniense, né, sobre a formação dos partidos aqui no estado, a partir da transição do território, estado em 1981-82, né, a criação do sistema partidário rondoniense. Isso vai virar livro? Bom, esperamos que seja algo possível de publicar, mas nesse momento a minha preocupação maior é fazer um bom trabalho do ponto de vista analítico, científico, né, empírico, com bastante dados, com bastante reflexão teórica, sobre como é que a gente explica, né, essa relação entre essa institucionalidade partidária em Rondônia, né? Eu parto da ideia, Léo, só para concluir, de alguns dados bastante interessantes. Rondônia representa hoje o segundo maior índice de volatilidade eleitoral nas eleições para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas, desde 82, né? O que significa isso? Então, volatilidade eleitoral é um índice da ciência política que mede a continuidade ou descontinuidade de votos num partido em uma eleição para outra. Então, se um determinado sistema partidário conta com baixos níveis de volatilidade eleitoral, se a volatilidade eleitoral é baixa, esse sistema eleitoral tende a ser mais institucionalizado. Se a volatilidade eleitoral é alta, como é o caso rondoniense, tende a ser menos institucionalizado, né? Agora, bom, esse é o meu ponto de partida, né? Tem uma série aí de outros dados e variáveis que devem ser analisados. Interessante. Eu gosto de conversar com o meu povo da academia, né? Os professores, mestres e doutores, porque você vai contra uma afirmação que se faz aqui, que é o seguinte, que a política rondoniense é comandada sempre pelos mesmos. Não é bem assim, né? A coisa há uma troca até bastante razoável, né? Essa volatilidade é alta, né? A volatilidade é alta e talvez seja até, no caso, uma falsa volatilidade, né? Porque apesar de existir uma certa descontinuidade entre uma eleição e outra na votação de um determinado partido, um cacique muda de partido e continua a ser eleito, né? Isso não é comum a todos. Por exemplo, o senador Valdir Raupp está no PMDB há muitos e muitos anos, né? Há mais de 20 anos, contando a saída e depois o retorno, né, a partir de 94, já quando ele é candidato e eleito a governo, né? Mas se você pegar, por exemplo, o caso do senador Cassol, você tem uma mudança, pelo menos uns 4 partidos diferentes nos últimos 10 anos e uma votação acima da outra seguida, né? Então, que volatilidade é essa? Que ele muda de partido, mas continua eleito. Então, é uma prova que pode ser uma certa falsa volatilidade e, mais do que nunca, uma prova de que o eleitor rondoniense vota em pessoas e não vota em partido, né? Até porque a identificação de partido, eu vou falar um negócio aqui que meus amigos não gostam, mas é o seguinte: partido no Brasil só teve um partido, foi o PT. O resto foi tudo um aglomerado de pessoas. Eu brinco aqui falando que o PMDB é um saco de gatos, gatos bem comportados, mas são gatos. Que o PSDB é uma reunião de inimigos cordiais. E, enfim, e a gente vê que saía assim. Num determinado momento, o PT foi
o partido do Brasil. É um grande partido de massas, né, Léo? E mudou também, né? Hoje já não é nada daquilo que a gente achava que era, ou vem mudando, sei lá. Mas, Léo, às vezes os dados nos impressionam, né? Uma pesquisa do Datafolha de 2010 demonstrou que 46% do eleitorado brasileiro se identifica com os partidos políticos, né? Isso é um dado bastante interessante, porque nós costumamos, principalmente depois das manifestações de junho do ano passado, a pensar que os partidos não existem, que o sistema partidário brasileiro, isso já de algum tempo, principalmente pela imprensa, né? Há essa ideia de que nós temos o pior dos piores sistemas do mundo e etc, né? Eu não vejo bem assim, eu vejo que há partidos políticos no Brasil, não há dúvida, nós temos sim partidos, o PT... Gente, eu cometi um erro aqui e eu preciso me penitenciar. Eu falei do PT, mas esqueci de falar do Partidão. O Partidão sempre foi partido. O PCdoB, o PCB, sempre foram partidos. O PCB, quando entrou para a ilegalidade em 1947, né, dentro do Estado Novo, já era o maior partido comunista da América Latina. É verdade. Né? Então tinha 10% do eleitorado brasileiro. Nem era do Brasil, né? Era da América era o maior partido comunista da América Latina, naquele momento, né? Então, bom, mas Gostou, Pantera? Já fizemos aí já fiz o concerto. Grande professor Pantera, né? Mas em relação à questão partidária, Léo, nós ainda costumamos a observar os partidos, ou pelo menos a analisá-los, a partir dos partidos de massas da década de 70, 60, o Partido Social Democrata Alemão, o Partido Trabalhista Inglês, né, que eram modelos de partido de massa, e aquilo não existe mais, Léo. Nós realmente vivemos o que um estudioso francês, o Bernard Manin, chama de a metamorfose da representação, né? Não posso nem falar sobre isso. Há uma mudança. Senão vou entrar naquela história da direita que se levanta. Não, sim, podemos conversar, mas não hoje, né? Outra oportunidade. Não, mas em relação a essa questão, hoje nós temos uma série de outras formas de representação política. Não existe só a democracia representativa. Principalmente hoje, em épocas de redes sociais, ficou muito mais barato a ação coletiva, né? Os custos da ação coletiva, eles são hoje bem reduzidos. É muito mais fácil você movimentar as pessoas nas ruas, o que não é incompatível com a democracia representativa, mas que de fato existem outras formas de representação, né? Acho que os partidos estão passando por um momento bastante delicado. É necessário os partidos se voltarem à sociedade, né? Eu não sei se uma união, por exemplo, do PT com o PP do senador Ivo Cassol aqui no estado é uma forma de reaproximação com a sociedade. Eu vejo com os olhos bastante céticos esse tipo de união. Às vezes isso pode ter um caráter estratégico do ponto de vista eleitoral de sucesso, como teve em São Paulo com o Maluf, né? Do próprio PP, né? Eu até brincava ontem, né, recordando uma frase do Thomas Skidmore, onde ele diz que é notável a propensão dos brasileiros para perdoar e esquecer em política. Né? Então, talvez seja essa a grande cordialidade do brasileiro. Então, no dia 18 de junho, a população foi à rua. E de uma forma como eu não tinha visto ainda. E olha que eu acompanhei a ditadura. 64, estava na rua balançando bandeira, jogando bilha, enfim, fazendo tudo aquilo que todo mundo tentava fazer. Mas essa manifestação foi diferente. E é sobre essa manifestação que eu queria, nesse momento, conversar com você. O que está havendo com o homem brasileiro, com o brasileiro de uma forma geral? Cansou-se daquilo que tinha, a expectativa daquilo que ele queria alcançar e foi alcançado leva-o a um patamar de ficar criando uma nova expectativa ou de perder o tesão por aquilo que foi feito. E o nome disso é reversão de expectativa em psicologia. O que será que aconteceu sob sua ótica? Léo, nós tivemos durante a década de 90 e o início do século XXI, do ponto de vista dos movimentos sociais, diria mesmo da atuação política, da sociedade civil, um marasmo, né, muito forte na sociedade brasileira. Dizem muito da década de 80, que foi do ponto de vista econômico, a década perdida, né? Assim conhecida pelos economistas, né? Mas agora durante... As coisas foram perdidas. 68 foi o ano que não acabou. A década perdida. A década perdida, a década de 80, do ponto de vista econômico. Né? Mas se nós observarmos do ponto de vista político, do ponto de vista da participação política da sociedade civil, foi muito efervescente. A direta já, elas demonstram bem isso. A eleição de 89, né? Depois de 88. Exatamente.
Exatamente, toda a participação política na Assembleia Nacional Constituinte, né? Agora, isso praticamente desapareceu dos anos 90 até o ano passado, né? E eu vejo, como eu coloquei agora há pouco, eu acredito, Léo, que isso se complementa com a democracia representativa. Os partidos não podem tudo, o governo não pode tudo, o Estado não pode tudo. É necessário que a sociedade civil participe, e eu vejo com muito bons olhos essas manifestações. Agora, ao contrário daqueles que dizem que isso é um cansaço em relação à forma de como o PT vem conduzindo o país, né, com descrédito com o governo Lula, com o governo Dilma, pelo contrário, né, de forma oposta ao que muitos liberais, né, o que se dizem liberais, acreditam que o povo estava lá querendo menos Estado, querendo menos interferência na vida pública. Eu vejo isso completamente diferente desse ponto de vista. Pelo contrário, as pessoas estavam lá querendo melhores serviços públicos, as pessoas estavam lá querendo melhor educação, melhor saúde, melhor segurança, melhor transporte público, melhores serviços. Agora, o interessante, porque anteriormente isso não existia. Anteriormente as pessoas nem tinham acesso ou tinham muito pouco acesso aos serviços públicos, né? Então isso é muito bom que as pessoas, que os cidadãos possam ir às ruas reivindicar isso. Você está levando um discurso que é muito, muito parecido com aquele do Lula e do PT. Hoje o pessoal está reclamando porque eles receberam muita coisa que não tinham. E quando recebe muita coisa, ele já cria expectativa de mais outras. Se eu recebo, se eu calçava uma sandália de dedo japonesa, como a gente chama no Nordeste, e eu recebo um sapato, eu vou querer uma calça melhor, eu vou querer É isso? É essa a sua visão? Mas não é só isso, né, Léo? Por exemplo, há um descontentamento muito forte com a questão da corrupção. Isso é muito salutar. Isso. Agora também há um falso moralismo por parte de uma certa elite brasileira em relação ao tema da corrupção. A corrupção não tem cor partidária. Mas peraí, isso está provado. Quando você fala elite brasileira, eu fico pensando aqui o seguinte: a elite brasileira é aquela que está no poder. Não, mas aí você define como elite política, né? Você tem uma elite política que realmente está no poder, e é o PT, e é o PMDB, são os velhos caciques da política brasileira. Que são também, né? que são também a elite que manda no dinheiro do Brasil. Em parte, Léo, em parte. Há uma elite econômica que é totalmente contrária a esse processo de mudança que nós estamos vivendo no país. Isso é inegável. Há uma elite que não quer perder privilégios. O Brasil é cheio de elites, né? Não, com certeza. Nós temos elites econômicas, elites políticas. Eu adoro conversar com você, porque eu gosto de lhe provocar e eu sei que você sempre aceita a provocação. Não, mas nós conversávamos outro dia sobre a questão de direita e esquerda. Será que não existe mais? Eu acredito que exista. Não naqueles moldes da Guerra Fria, do Muro de Berlim. Uma vez eu estava lá na Bahia, numa cidade chamada Paulo Afonso, e eu fui participar de uma reunião lá, uma reunião política e tal, mas eu não era. Alguém chegou lá e disse assim: qual é a sua ideologia? Eu sou social-democrata. Cara, eu só não levei ovo na cara e tomate porque não tinha naquele momento. Eu nunca apanhei tanto na minha vida. E é o seguinte: eu continuo sendo aquela mesma pessoa, social-democrata. Eu continuo sendo aquele mesmo sujeito. E aí o cara diz assim: então tu é tucano do PSDB? Não, porque tucano do PSDB não é social-democrata. A social-democracia que eu falo é aquela que você conhece tão bem, lá da Europa, principalmente lá da... social-democracia tem que gostar de sindicato, né? Porque ela surge do sindicato. O PSDB é um partido que nasce dentro do Congresso, que então, avesso aos sindicatos. Então é difícil definir um partido como o PSDB como um partido social-democrata. Para gostar de sindicato, você pode gostar de sindicato, viver junto com ele, mas eu não posso concordar com aquilo que se instalou no Brasil, que foi uma república sindical brasileira que está praticamente parando o país. Mas Léo, desde a década de 30, desde o Estado Novo, a presença do Estado na política sindical brasileira é muito forte. É muito forte. Basta lembrar do imposto sindical criado por Vargas, que foi um descontentamento total, tanto por parte de setores da esquerda quanto por parte de setores da direita. Da CLT, que está aí até hoje. Enfim. Então, é um traço peculiar do sindicalismo brasileiro. Esse atrelamento ao Estado. Isso vem desde o Estado Novo, vem desde Vargas. Tá.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem rapidinha. Está na hora de trocar o comando do Brasil, o comando político do Brasil, ou seja, o PT, o PMDB, essa coalizão de forças, ou não sei se eu chamo mais de colisão de forças, porque de vez em quando parece que é colisão de forças. Essa colisão, ou essa coalizão de forças, já deu o que tinha que dar? Eu sempre costumo dizer, Léo, que a alternância é salutar, obviamente, né? Então é um dos pilares da democracia, a alternância de poder. Agora, quem tem que decidir isso é o povo. Então, na democracia, acate a decisão da maioria. A democracia eleitoral, a essência dela é isso, né? Respeite a decisão da maioria. Então, quem tem que decidir é o povo. Eu vejo que o governo tem muitos problemas, né? É bem diferente da era Lula, dos 2 mandatos do governo Lula. O PT hoje passa por problemas que vão desde a coalizão até a questões da economia mundial, né? Do cenário econômico mundial. Realmente, a presidente se deparou com um cenário econômico muito difícil. O Brasil vem crescendo muito pouco nos últimos anos. Isso não tinha também estrutura política para tocar esse barco, né? Não sei. Ela não tem o traquejo que o Lula tinha, né? Tem grande parte do empresariado brasileiro que está fazendo um coro aí de volta Lula já há algum tempo, né? Bom, ela é a candidata, né? Mas eu ainda deixo isso para o povo, Léo. A alternância é muito salutar, mas quem tem que decidir isso é o povo brasileiro. O que é muito bom é uma terceira candidatura, por exemplo, sobre aquela questão dos partidos serem fracos, né? Basta lembrar que tem 2 partidos de cunho paulista, né? Um que nasce nos sindicatos, nos movimentos sociais, né? Na igreja, no ABC Paulista, na universidade, outro que nasce dentro do Congresso, de um racha do PMDB, que é PT e PSDB, 2 partidos que vêm se revezando num poder há 20 anos. E são primos. No dia que eles se entenderem, descobrirem que são farinha do mesmo saco... Eu discordo. Eu sei que você discorda. Mas é o seguinte, no dia que descobrirem que, inclusive, a partir das suas origens, eles têm mais ou menos, deveriam ter o mesmo caminho, então a coisa estaria muito melhor para o Brasil e para eles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo com as imagens da cidade de Espigão do Oeste e eu volto já já. No retorno a gente vai falar sobre política local. Como é que anda esse negócio? Quem vai para a disputa? Quem não vai para a disputa? Quem tem chance, quem não tem? Como é que está esse momento em que a gente vai trocar um senador? Trocar não. Votar em um senador. Me perdoe, o senador Assi. Eu terminei falando trocar nenhuma conotação negativa. Nenhuma conotação não. Meu negócio é aquilo que o povo fizer está muito bem feito. E aliás, o senador Assi é um senador que está tocando o seu mandato e que tem ganhos relevantes para o estado de Rondônia. Professor, como é que está o momento aqui em Rondônia? Quem sai para governo? Como é que está essa coisa do Senado? O que você espera de mudança? Nós temos aí mais ou menos uns 4 minutos para conversar. Não, é difícil, né? Traduzir isso tudo em 4 minutos. Comigo, né? Também. Mas nós temos um grupo político que está no poder, que representa o maior partido do Estado, o partido mais tradicional, é o grupo do governador Confúcio Moura, que sai na frente, obviamente, né? É um grupo que detém o poder da caneta, que detém há 4 anos o comando do Estado, né? Que está juntamente com o senador Valdir Raupp, que hoje é o grande expoente do PMDB nacional, o presidente do Partido Nacional, talvez seja o político rondoniense de maior visibilidade no cenário brasileiro, né? A própria Marinha Raupp, né, que é deputada federal mais votada na eleição passada, né? Então você tem esse grupo que está no poder, né? Que o próprio governador Confúcio, com o seu secretariado, que inclusive boa parte agora sai como candidato, inclusive Marcelo Bessa, que fez um bom trabalho à frente da segurança pública, com outros secretários que vão levar todo o apoio para o governador. Né? Então você tem de um lado esse grupo. E você tem o outro grupo, o PSDB, liderado pelo ex-senador Expedito Júnior, né, que vai fazer frente direta aí à eleição do Confúcio. Mas nós temos um problema jurídico que, se for resolvido, né, eu posso afirmar para você com certeza que nós teremos segundo turno. Né? Agora, se esse problema não for resolvido por parte do Expedito com a justiça, o caminho fica aberto para a vitória de Confúcio. Além desses dois grupos, tá bem definido assim. Não é que esteja bem definido assim, né? Mas é porque a situação do Expedito ela é fundamental para a eleição. Né? E além disso, nós temos um grupo
a político, a partidário, que é o grupo do senador Cassol, que é o personalismo identificado na figura dele, né, que é o grupo do PP e do PR também, mas principalmente do PP, que é o partido dele, né, e é impossível em conversações com o PT. Eu vejo isso com olhos bastante céticos, né, porque isso, eu não sei se terá o mesmo êxito eleitoral que teve em São Paulo, na eleição do Haddad, com a união do PT e Maluf, né, mas vejo que se mesmo que tenha êxito do ponto de vista eleitoral, que acho difícil, não improvável, não é que não possa ter, mas acho pouco provável, né? Eu vejo que um governo desse não duraria 6 meses, Léo. São interesses antagônicos, interesses bastante antagônicos, né? Querer unir o PT em Rondônia e Cassol, olha, eu acho uma coisa muito complicada. Só para dizer, Léo, outro dia eu escutei nos bastidores políticos que nós temos aí uma possível aliança entre o PMDB, o PSB, o PDT, o PTB, nas eleições para a Câmara dos Deputados. Uma coalizão dessa para a eleição proporcional, né? Com o objetivo de alguns dirigentes partidários ter em mente a ideia de fazer todos os deputados federais. Olha, eu acho isso muito pouco provável. Isso aconteceu uma vez no Estado, na eleição de 1990, quando a coligação do PTB, que era liderada pelo PTB, que também tinha o PDT, fez todos os 8 deputados. Né? Eu acho que o PMDB corre sérios riscos, né? e inclusive de fazer apenas um deputado, caso essa coligação ela se realize. Né? Isso não sei se isso se traduz também em votos para o governador Confúcio Moura. Mas só para finalizar, Léo, o que eu posso te falar é que o judiciário ainda é o ator decisivo dessas eleições. E que o apoio do senador Ivo Cassol é muito importante também, sem dúvida alguma. Isso vai fazer frente direto ao projeto eleitoral de reeleição do governador Confúcio Moura. Mas caso Expedito não seja candidato, né, eu acho muito pouco provável que o governador Confúcio tenha dificuldades para se reeleger. Era para falar em 4 minutos. Você viu quanto tempo você demorou. Então é o seguinte, eu vou lhe convidar para a gente manter de novo fazer essa conversa aqui sobre política numa outra oportunidade, porque o programa fica muito curto. E quando a gente fala de ciência política é assim mesmo. Tudo extrapola bastante. Léo, desde 2006 eu aceito os seus convites com bastante alegria e felicidade. Pode contar comigo. Muitíssimo obrigado. Vai ser um prazer recebê-lo sempre aqui. Pela sua ética, pelo seu caráter e pelo seu jornalismo responsável. Muitíssimo obrigado. É coisa assim de amigo também, você sabe disso. A gente está chegando ao final de mais um Tempo Real e para começar o seu dia bem informado, eu convido a assistir amanhã o programa Novo Dia. Adilson Norato e a Renata Beccaria vão estar lá para passar para você tudo de informações. E para encerrar o programa de hoje, uma frase do Fernando de Assis, que mora na cidade de Rolim de Moura. Diz ele: o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Paciência. Boa noite, bom sono e bons sonhos, fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra para mais um Tempo Real. Tchau, tchau. Fim de papo. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.